Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu cardápio. Sim, todo mundo tá perguntando sobre o que eu vendo e quais são as receitas do meu cardápio. Hoje eu vou mostrar uma parte do meu cardápio, que é a dos copos da felicidade. Eu vou mostrar a fotinho deles e qual a receita que eu utilizo. Mas antes, eu tenho aqui que pedir uma coisa. Você não se inscreveu no canal ainda? Poxa vida! Se inscreve no canal, dá um like já nesse vídeo, compartilha, porque eu tenho certeza que você vai amar esse conteúdo. E aí, vamos lá assistir? Bom, eu vim aqui falar um pouquinho sobre as receitas e sobre os itens que eu vendo no iFood. E eu decidi começar pelos queridinhos, que são top de vendas no meu iFood. De repente, para você ter uma ideia, para você poder ajustar da sua preferência ou dos sabores aí que seja mais bacana na sua região, eu vou falar um pouquinho sobre os sabores que eu tenho aqui na minha loja, tá? Então eu tenho copos da felicidade e eu também tive essa semana um lançamento incrível que está fazendo um sucesso no delivery. E eu vou mostrar para vocês qual que foi esse lançamento e como que eu faço, tá? Então, vamos do princípio. Quantos copos da felicidade eu tenho no meu cardápio? Primeiro, eu tenho este queridão aqui, que é o copo da felicidade, delícia da especialista. Sim, esse copo foi uma invenção minha, por isso o nome da confeitaria, onde eu coloquei camadas de brigadeiros, camadas de creme de ninho, brownie, porque o pessoal ama brownie aqui na minha loja. E o brownie que eu faço é delicioso e brevemente eu vou colocar a receita aqui pra vocês. Tem morangos, que também é um sucesso. E essa mistura toda no copo, gente, fica maravilhoso. Porque como eu fiz camadas diferentes, cada colherada a pessoa sente sabores diferentes nesse copo. Então vamos mostrar um passo a passo do que vai nesse maravilhoso copo. Eu vou colocar a fotinho dele aqui. E conforme eu vou falando, vai mostrando qual é o item que vai no copo, tá? E eu vou falar resumidamente como que eu faço a receita, ok? Bom, nesse copo maravilhoso, a primeira camada é do meu brigadeiro de ninho. Como que vocês fazem o brigadeiro de vocês? Eu faço sempre com uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme culinário, e 2 colheres de ninho. Essa é a minha receita base para esse brigadeiro de ninho maravilhoso. Bom, agora eu vou colocar, além desse brigadeiro de ninho, pedaços de brownie. Eu pego o brownie e vou separando com as mãos em pedacinhos maiores, menores e coloco em cima desse brigadeiro de ninho. Depois eu coloco o meu brigadeiro de chocolate. Vocês sabem como que eu faço meu brigadeiro de chocolate? Bom, a base é sempre a mesma. Uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme culinário e aí eu coloco uma colher de achocolatado, eu uso o Toddy, e uma colher de cacau 50%. Sim, eu sempre deixo os brigadeiros naquele ponto bem cremoso, porque quando eu coloco na bisnaga, se fica um brigadeiro muito firme, é muito ruim na hora de você rechear os copos, porque você precisa colocar a manga de confeitar dentro do copo e apertar. Então ele tem que sair macio, tá? Essa é a dica que eu dou também, que facilita bastante. Bom, fiz a camada de brigadeiro e agora eu vou colocar morangos. Então eu corto morangos em rodelinhas, coloco a distribuição do morango na lateral do copo e depois eu pico mais 2 morangos e coloco em cima desse brigadeiro. E aí vem o creme de ninho. Bom, creme de ninho eu já deixei a receita aqui, né, no canal, mas eu vou repetir. E se você de repente quer ver a receita, como que eu faço passo a passo, eu vou deixar no card aqui também para você não se perder, tá?
Bom, então esse creme de ninho eu coloco uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme culinário, uma colher de emulsificante, e você encontra aí em qualquer doceria, tá? É bem simples de achar, ou até mesmo na internet, tá, gente? E eu também coloco 8 colheres de ninho. Fica com um sabor incrível, tá? De ninho. E tudo isso eu vou bater na batedeira em torno de 5 minutinhos, depende muito da batedeira. Ele vai aumentar de tamanho de 3 a 4 vezes, tá, gente? Porque o emulsificante, ele serve para dar o volume. Então ele fica incrível, ele fica cremoso. E aí eu vou colocar essa camada de creme. Pode ver que a camada do creme, ela é um pouco maior, tá? Eu vou preencher esse meio aí com essa camada. Depois disso, eu vou picar novamente brownies, eu coloco por cima, eu preencho com brigadeiro de chocolate e finalizo com mais um pouquinho de creme de ninho. E aí, para decorar, eu coloco raspas de chocolate, coloco 3 quadradinhos de brownie e um morango. É esse o meu copo da felicidade, delícia da especialista, que eu vendo aqui na minha loja. Vamos para a segunda opção? Bom, a segunda opção é um dos mais vendidos também, é a delícia de morango. Bom, a base é praticamente igual à do delícia da especialista. Então vamos recapitular? Bom, delícia de morango vai uma camada de brigadeiro de ninho, uma camada de brownie picado, uma camada de brigadeiro de chocolate. Depois eu coloco o creme de morango. Gente, o creme de morango é a novidade aqui, porque os outros itens eu já falei pra vocês a receita no passo a passo do copo da felicidade, delícia da especialista, certo? Bom, o que vai nesse creme de morango para fazer esse copo da felicidade maravilhoso? A base dos cremes é sempre a mesma, gente. Então, é um leite condensado, um creme culinário, uma colher de emulsificante e, nesse caso, eu coloco metade do saquinho de tangue. Como eu sempre faço 2 receitas, então eu sempre coloco 2 de leite condensado, 2 de creme culinário, 2 colheres de emulsificante e um tangue de morango. Fica aquele bowl da batedeira inteiro de creme e o de morango é somente isso. E o de morango fica uma delícia, ele fica numa consistência de creme maravilhoso, todo airado. É divino. Experimenta vocês fazerem porque é muito bom. Então, a camada de creme de morango. Depois disso, eu coloco uma camada de brigadeiro de ninho. E aí eu coloco as rodelinhas de morango em volta do copo. Morangos picados. Então, um morango em volta, mais 2 morangos picados. Depende muito do tamanho do teu morango também, né? Tem uns morangos que vem tão farto que eu só pico um no morango. Mas a média dos morangos eu sempre faço 2 picados e um que eu faço em rodelinhas para colocar na lateral. A mesma ideia do primeiro copo. Depois disso, eu coloco uma camada de Nutella. Sim, uma camada de Nutella. E finalizo com creme de morango, raspas de chocolate e morangos picados. Esse é o meu copo delícia de morango. E aí, vamos para a terceira opção? A terceira opção é um dos queridinhos aqui da nossa loja. É o delícia de Kit Kat. Esse copo é um dos mais simples de montar. Eu monto ele super rápido e aqui no canal eu acho que eu já montei ele para vocês darem uma olhadinha. Eu acho que foi no último vídeo aí que eu fiz do vlog do meu dia a dia. Eu vou deixar o card aqui porque de repente você quer ver como eu faço a montagem, é legal acompanhar. Então vamos lá montar? Bom, então ele tem a primeira camada de brigadeiro de ninho. Eu sempre coloco o brigadeiro de ninho, gente, porque eu acho que na disposição fica tão bonito essa parte embaixo com brigadeiro de ninho,
Mas aí você pode, né, optar por outras camadas também, tá? Eu acho legal e como os meus clientes já conhecem dessa forma, eu sempre monto ele igual. Inclusive eu tenho um script de todas as camadas, porque de repente ali se a gente acaba esquecendo, eu tenho exatamente a listinha, tá? Hoje em dia eu já decorei, mas no começo eu usava muito essa colinha, né? Eu deixava coladinho ali na minha varanda porque eu já ficava batendo o olho já pra saber qual que era a camada. Hoje eu já decorei, né? Mas os novos eu ainda tô meio assim, então é sempre bom ter uma colinha, tá? Bom, então vamos lá. Brigadeiro de ninho. Depois eu pego o chocolate de Kit Kat e eu pego 2 tirinhas. E aí eu pico ela, deixo em pedacinhos quadradinhos. E aí 2 dessas tirinhas eu coloco em cima desse brigadeiro de ninho. Em seguida, eu coloco o brigadeiro de chocolate. Depois, eu coloco o creme de chocolate. E o creme de chocolate é novidade, então eu vou passar a receitinha. Bom, vai ser uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme culinário, uma colher de emulsificante. E aí, eu coloco 4 colheres de achocolatado. Eu uso Toddy. E 4 colheres de cacau 50%. Gente, eu já fiz com um cacau 50% as 8 colheres, porém no meu paladar fica um pouquinho amargo. Então por isso que eu coloco as 4 colheres de Toddy, porque dá uma quebrada, dá uma adocicada e fica muito bom. E esse é o creme de chocolate que fica incrível, gente, ele também fica muito, muito gostoso. Bom, colocando aqui o creme para preencher praticamente ali o meio do copo, eu venho em cima desse creme com mais brigadeiro de ninho, coloco as outras 2 tirinhas, né, que vem no pacotinho do Kit Kat, eu pico elas também, coloco em cima desse brigadeiro de ninho, em cima desse Kit Kat eu coloco uma camada de Nutella, porque é para deixar bem delicioso mesmo, e em cima dessa Nutella creme de chocolate e raspas de chocolate. Depois eu coloco mais 2 tirinhas de Kit Kat cortadas ao meio e coloco elas em pezinha em cima desse creme. Essa é a finalização do meu copo da felicidade de Kit Kat. E é um dos que mais vendem aqui. Esse é um dos queridinhos. Eu preciso ter muitos Kit Kats aqui em casa, porque vai muito chocolate. Bom, o próximo copo é um especial aí, uma edição limitada que eu fiz pro Natal, né? Agora pro final do ano. É o Delícia de Chocotone. Sim, ele também tá sendo um dos queridinhos e todo mundo que pede ama este copo. E esse copo eu montei um pouquinho diferente, porque eu coloquei camadas alternadas entre brigadeiro e panetone. Vamos lá? Ó, então esse aqui é a disposição do copo. Eu começo ele com brigadeiro de chocolate. Pego uma fatia de panetone, pico o panetone e vou colocando. Eu coloco pedaços menores, gente, porque como a pessoa vai comer com a colher, se eu coloco pedaços muito grandes, é muito ruim a pessoa dar uma colherada e vir um pedação de panetone. Então eu pico mesmo o panetone e eu coloco ele em cima desse brigadeiro. Depois eu coloco o brigadeiro de ninho e coloco mais uma camada de panetone. Em seguida eu coloco o meu creme de ninho. Sim, ele dá uma leveza, porque como os brigadeiros são mais pesados, o creme de ninho ele dá essa leveza, então fica muito gostoso. Em seguida eu coloco mais panetone e coloco mais uma camada de brigadeiro de chocolate. E finalizo com o creme de ninho, raspas de chocolate e pedacinhos de panetone em cima. Fica delicioso, gente. É um dos meus preferidos. Eu amo esse copo da felicidade. Bom, e aí eu coloquei um copo da felicidade essa semana que tá uma sensação, gente. É o copo Delícia de Rafaelo. Ai, gente, esse copo é maravilhoso, tá? E aí, como que eu montei, né, as camadas desse copo? Bom, então ela tem aqui uma camada do meu prestígio. Como que eu faço meu prestígio, gente? Então vamos lá. Eu coloco uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme culinário. Eu coloco também 100 gramas de coco ralado.
E aí a misturinha também é lá no fogo e quando começa a levantar a fervura, eu deixo só um pouquinho, porque o Prestígio também tem que ficar cremoso, porque senão ele fica difícil de sair na manga de confeitar. Então eu deixo só ferver só mais um pouquinho para ele realmente ficar bem cremoso e eu conseguir colocar ele na manga de confeitar e não ter tanto trabalho na hora de confeitar os meus copos. Depois do Prestígio, eu coloco um bombom Rafaelo picado. Eu pico o bombom Rafaelo e coloco embaixo. Em seguida, eu coloco uma camada de brigadeiro de ninho e uma camada de creme de coco. Gente, esse creme de coco, ele é incrível. E a receitinha eu vou passar para vocês. Essa é novidade, hein? Uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de leite de coco, 200 ml, tá, gente? Se você comprar maior. Uma colher de emulsificante. Eu vou bater esse creme, ele vai ficar naquela consistência dos cremes anteriores. E no final eu acrescento 100 gramas de coco ralado. Se você quiser colocar o coco em flocos, ele também fica muito gostoso. Eu coloco o coco ralado, tá? E aí eu misturo mesmo com a colher e coloco nas minhas mangas de confeitar. Esse creme de coco ficou incrível. E ó, compra um leite de coco de qualidade, porque o sabor ele fica totalmente diferente, tá, gente? Fica muito, muito, muito gostoso. Bom, então eu coloco o creme de coco, em seguida eu coloco mais uma camada de Prestígio, coloco mais um bombom Rafaelo picadinho, depois uma camada de creme de coco, eu coloco uma camada de ninho, de brigadeiro de ninho, eu finalizo com mais uma camada de brigadeiro de ninho e coloco em cima o creme de coco, coco ralado e um bombom Rafaelo em cima. Nossa, gente, esse virou o meu copo favorito. Ele é muito gostoso. Eu adoro Rafaelo, eu adoro Prestígio, eu adoro coco. Então não ia ser diferente, tá? Ia ficar incrível e todos os feedbacks que eu recebo desse copo para quem experimenta é excelente. Bom, esses são os copos da felicidade que eu vendo aqui na minha lojinha. Esses copos da felicidade são os carros-chefes, gente. E os valores que eu vendo não são tão altos, mas também um copo da felicidade não é barato. O copo que eu utilizo é o de 400 ml. Eu já comprei esse copo no Mercado Livre e eu achei baratinho o copo no mercado atacadão. Vende já o copo de 400 ml e a tampa bolha aqui no atacadão, tá? Então, ficou muito mais barato comprar no atacadão. É praticamente metade do valor do copo que eu estava pagando pelo Mercado Livre. Mas tem gente que não encontra nos supermercados. E comprar pelo Mercado Livre é uma opção, porque em todas as casas de embalagem que eu vou, o valor do custo do copo com a tampa bolha é muito alto. Então, por isso que eu optei no início comprar pelo Mercado Livre. E hoje em dia, facilitou muito a minha vida ter esse copo no atacadão, porque é onde eu compro todas as coisas toda semana e eu aproveito e também compro lá esse copo. Gente, é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu fiz ele exatamente para tirar dúvidas. Se você já faz a receita ou se você fizer essa receita, não deixa de comentar se você gostou, se o sabor ficou legal ou se você de repente tem uma outra ideia. Manda lá no comentário, porque eu adoro responder vocês por lá. Ou manda no Insta também, tá? Porque a gente tá tendo bastante interação no Insta da loja. E eu vou deixar o Insta aqui, é @confeitariaespecialista. Então, se você precisar aí ver algumas ideias de fotos, ver o que eu posto todo dia, entra lá no Insta, porque todos os dias eu posto o item mais vendido do dia anterior do delivery. E eu sempre posto uma mensagenzinha aí de encorajamento do dia da semana, tá? Tem os stories, que às vezes eu acabo também conseguindo gravar, mas quando o dia tá muito corrido, nem isso dá tempo, gente. Bom, esse foi o vídeo da semana. Eu vou todo mês fazer um vídeo com os meus itens do cardápio e vou deixar a receita, porque eu acho que a gente tem que ter as ideias e a gente precisa compartilhar,
porque juntos todos nós somos mais fortes. E se eu tenho uma ideia e tá dando certo, por que não replicar e passar pra você aí também, pra que possa dar certo? Tem espaço pra todo mundo, gente. Eu acho que essa é a ideia. A gente ser egoísta hoje em dia, eu acho que não é uma opção. Então eu faço de coração e tudo que eu coloco aqui no canal é exatamente para ajudar você, da mesma forma como eu fui ajudado assistindo outros canais. Eu espero que de alguma forma eu também ajude vocês. Bom, para você que ainda não se inscreveu no canal, não esquece, deixa aqui o seu like, se inscreve. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de repente dar essas ideias aí para ele que tem uma loja de doces, um delivery. E é isso, gente. Até a próxima.